Lá no fundo do nosso planeta, existe um mundo de escuridão total, de pressão absurda, que a gente mal começou a arranhar a superfície. E foi de lá, em 1997, que veio um som, um mistério que, olha, ecoa até hoje. E essa frase aí, ela vem direto dos registros da época. Já dá para sentir o clima, né? Pensa só na cena. Cientistas monitorando hidrofones, esperando ouvir o canto de uma baleia, o motor de um submarino e, de repente, escutam isso. Um som tão absurdamente poderoso que a primeira coisa que veio à cabeça foi: isso só pode ter vindo de algo colossal. E o problema não era só o volume. O som parecia quebrar todas as regras do que a gente conhecia sobre a vida nos oceanos. Era, em vários sentidos, um som que, pela nossa lógica, simplesmente não era para existir. E esse evento todo esquisito ganhou um nome até que bem simples, o Bloop. Parece quase piada, né? Um nome tão bobinho para um mistério desse tamanho. Mas o nome pegou e acabou marcando um dos maiores enigmas da acústica submarina. Tá, mas o que esse tal de Bloop tinha de tão especial, afinal? Pra gente entender a confusão toda que ele causou, a gente precisa dar uma olhada de perto no perfil dele, sabe? Na identidade sonora que o tornou único. A definição oficial é essa. E olha, cada palavrinha aí é uma pista importante. Poderoso, frequência ultrabaixa e, a parte-chave, de origem desconhecida. E mais, ele foi detectado numa das áreas mais remotas do Oceano Pacífico, muito longe de qualquer atividade humana. E as características dele eram de cair o queixo. A frequência era tão baixa, tão grave, que só podia significar uma coisa: a fonte era gigantesca. O som era tão potente que foi captado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Mas a parte mais doida era a seguinte: o perfil sonoro dele não batia com nada, nada que a gente já tivesse ouvido, nem mesmo com o som da baleia azul, que é simplesmente o maior animal do planeta. Claro que uma coisa dessas gerou uma discussão enorme. Dividiu cientistas e a imaginação do público. Bom, essa foi longe. A grande pergunta era: o que é que fez esse barulho? E as hipóteses se fecharam em duas grandes teorias. Então, de um lado, a gente tinha uma explicação mais pé no chão, sabe, geológica, baseada em fenômenos da natureza. E do outro, bom, a possibilidade que todo mundo secretamente torcia para ser verdade. Uma criatura viva, gigante, totalmente desconhecida. Ok, a teoria que a ciência mais abraçou foi a do Icequake, que é tipo um terremoto de gelo. A lógica é a seguinte: o som teria sido gerado quando um iceberg gigantesco quebrou lá na Antártida. No começo, o pessoal achou meio improvável. Só que depois, outras pesquisas mostraram que o barulho de icebergs gigantes se partindo e arrastando no fundo do mar podia sim ser bem parecido com o do Bloop. É a explicação racional, né? A mais provável. Só que a outra teoria era irresistível, vamos combinar. O que dava força para essa ideia era a tal assinatura de varredura do som, ou seja, o jeito como a frequência dele mudava muito rápido. E esse tipo de som é super comum em bicho. É a voz dos animais, muito mais do que um barulho de gelo quebrando. Então, para muita gente, não tinha outra. Era algo vivo. E se fosse? Teria que ser um monstro, de verdade. Algo muito, mas muito maior do que qualquer coisa que a ciência já catalogou. Mas no final, sabe, toda essa discussão sobre o Bloop aponta para uma coisa muito maior. Não importa se era gelo ou uma criatura marinha. Esse som foi um baita lembrete sobre o grande mistério que é o nosso próprio planeta. Pensa bem, um único som causou essa confusão toda por anos. Isso só prova uma coisa: o fundo do mar é a nossa fronteira final aqui na Terra. É bizarro pensar que a gente conhece mais da superfície de Marte do que do fundo dos nossos oceanos. O Bloop foi tipo um oi vindo desse lugar desconhecido só para lembrar a gente que tem um mundo inteiro escuro e gigante, cheio de coisa para descobrir, bem aqui debaixo do nosso nariz. E a gente termina com a pergunta que não quer calar. A pergunta que esse mistério todo deixou no ar. Ok, a explicação oficial hoje pode até ser o gelo, mas a pulga atrás da orelha que ele deixou, essa ficou. O que mais será que tem lá embaixo? Nesse mundo que a gente não enxerga, fazendo barulhos que a gente mal consegue entender, o que o oceano ainda esconde? A resposta para isso, por enquanto, continua lá, no silêncio do fundo do mar.